Uma imaginação doente, como é? Assim começa o texto que nós vamos ler e comentar hoje aqui, texto publicado nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Mário e continua a leitura. Aqui vivemos alertando que as imaginações andam mal, pobres, disfuncionais, loucas. Sim, mas como identificar isso em mim e nos que me rodeiam? Será o nosso caso? Bem, a melhor forma de descrever o péssimo é compará-lo com o ótimo. Bom, então essa é uma forma, né? Isso é assim, eu não consigo entender, eu não sei como é que eu poderia ser melhor. Bom, compara com o pior então, às vezes, né? Eu não sei se eu tenho determinada virtude, eu não sei como é que é a forma dessa virtude, como ela se encarnaria numa pessoa. Como é mais fácil alguém ser vicioso do que virtuoso, então olha para a pessoa que claramente não tem aquela virtude. Isso é uma forma de tu entenderes a própria virtude. Bom, o que está faltando nela, né? Que falta ao corajoso quando diante de uma situação perigosa ele recua, ele foge, etc. O que falta a ele ali, né? Aquela velha questão, será que a coragem é não ter medo? Ou é não recuar, mesmo com medo, como que isso acontece, etc, etc. Bom, tenta analisar, né, uma pessoa que é covarde, né? Talvez seja até o teu caso, não é? Muitas vezes nós somos covardes da vida. Certo? O que aconteceu naquela hora? O que faltou naquela hora? Bom, é um meio de se tentar descobrir o que está faltando para alcançar a virtude. Tá? Então aqui nós vamos fazer isso com a questão do imaginário ou da imaginação, tá? Nós estamos volta e meia batendo nesta tecla porque é muito importante para os estudos. Ainda eu acredito não ficou tão claro para as pessoas, tá? Então vamos continuar batendo nessa tecla. E aí continua assim, ó. Como seria uma imaginação sã? Então assim, qual o ideal, tá? Para nós analisarmos se a nossa está mal, certo? Como seria a imaginação sã? É isso que nós vamos tentar descrever aqui. Seria assim. Ela seria capaz de transitar facilmente entre o mundo real, que nos rodeia, e o mundo das fadas, que também nos rodeia. Sem grandes esforços, sem se confundir. Bom, é uma afirmativa forte, né? Ou pelo menos, talvez um tanto esquisita para a nossa mentalidade de hoje em dia, tá? E talvez isso já seja um sinal, né? Nós pensamos assim, bom, o mundo das fadas é uma coisa que as crianças pensam que existe ou vivem mentalmente naquele mundo, né? Depois nós saímos disso aí e nós vamos para o mundo dos carros, dos aviões, das metrópoles e tal. Esse é o mundo real, né? Tá? O cano de carro soltando fumaça, etc., trânsito, né, o supermercado cheio, filas, não sei o que. Isso é o mundo real, tá? Bom, talvez sim, talvez não. Vamos continuar aqui, tá? Na base da imaginação sã, perambulam todos os personagens dos mitos, fábulas e contos de fada. Uma nota, não é à toa que esse é o nome da nossa coleção, né? Mitos, contos e fábulas, tá? Por quê? Por que nós escolhemos esses gêneros para lançar uma coleção? Ou para ser a base de uma coleção de livros, de 10 livros? Porque, por causa disso aqui que eu afirmo aqui, tá? Essa aqui que nos embasa. Na base da imaginação sã, perambulam todos os personagens dos mitos, fábulas e contos de fada. Né? Então, em que sentido? Vamos ver, só mais um pouquinho aqui no texto. De certa forma, eles são mais reais do que nós. Eles são os personagens que sempre recorrem na vida de todo mundo, de todas as gerações, com uma roupagem ou outra, certo? Então, assim, claro, não estou dizendo que os personagens dos contos de fada, dos mitos, são mais reais que nós realmente, mas estou dizendo que, com uma roupagem ou outra, eles aparecem em todas as gerações. Então, de alguma forma, eles têm uma recorrência que talvez para a nossa mentalidade atual é difícil de explicar, né? E aí vem certas teorias sobre o
inconsciente coletivo, por exemplo, de Jung, ou né, sobre isso aí mesmo, sobre arquétipos, por exemplo, tá? Nós não vamos entrar em teorias aqui sobre por que isso acontece, mas vem daí, pelo fato de que, assim, bom, sempre vai aparecer em algum momento o herói, tá? E ele pode ter várias roupagens, certo? Nós podemos pensar em vários casos aí, né? Um herói, uma professora que se sacrifica para salvar a vida dos alunos. Bom, ela é uma heroína, mas ela não tem a roupa da heroína, não tem a roupa de uma Santa Joana d'Arc do século XV, por exemplo, né? Se não me falha a memória, tá? Então Santa Joana d'Arc se vestia de cavaleiro. Na sua época isso era muito estranho, muito fora do comum, tá? Mas então, o herói vai se repetir em todas as gerações, de uma forma ou de outra ele aparece, cumprindo uma missão diferente em cada geração, devido às circunstâncias que vão mudando, tá? Mas ele sempre aparece, né? O comerciante, né, que usa de táticas, né? Que engana, né? Enganadora mesmo, né? Isso vai aparecer em todas as gerações, com uma roupagem ou outra, certo? Na Idade Média ele aparecia de um jeito, hoje em dia ele aparece de outro jeito, mas ainda é o comerciante desonesto, tá? E assim vai, certo, pessoal? O santo, né, o falso religioso, né, a falsa figura religiosa, e assim vai, tá? E aí vocês já começam a compreender, eu acredito, por que nós temos que ler esses gêneros literários aqui, mitos, fábulas e contos de fada, porque é ali que se encapsularam melhor esses tipos, que são tipos literários, mas ao mesmo tempo tipos psicológicos. Então, lendo aí, nós vamos ter então toda essa galeria de tipos, né, de tipos literários que refletem tipos psicológicos. E bom, é nesse sentido que o mundo das fadas também nos rodeia, que está escrito antes ali, né, porque esses são personagens que vão se encarnando geração após geração. Tá? E nós os vamos reconhecer se nós lermos essa literatura que, infelizmente, hoje em dia, se alguém der um jeito de decretar que é literatura para crianças. Né? É para crianças, no sentido que é bom que nós leiamos desde crianças, né? Mas continuemos a ler ao longo da vida. Vamos continuar o texto. Não à toa, Chesterton dizia que o mundo das fadas representava, por baixo do seu colorido deslumbrante e fabuloso, a sanidade mais do que a mera fria razão. Exatamente por isso. Né? Porque esses tipos literários, eles nos ensinam sobre o homem, sobre a alma humana, até sobre as situações humanas, né? Porque as histórias não são só personagens, mas são narrativas, são tramas, né? E essas tramas também dizem muito sobre a nossa vida. São tramas que se atualizam na vida de todo mundo também, tá? E isso é mais são, dizia o Chesterton, né? Tinha mais sanidade nessas histórias do que simplesmente ficar ali elencando, né? Digamos assim, tentando descrever de forma científica, assim, os arquétipos do inconsciente coletivo. Nada contra, tá? Mas se tu simplesmente tentar aprender essas coisas direto lá no livro do Jung, por exemplo, tua experiência vai ser menos rica do que se tu tiveres lido as obras em que ele se baseou, para começar. Tá? Então, se tu for só pela fria razão, tu não vais entender, tu não vais captar tão bem, né? Se tu for só pela teoria da coisa, tu não vais captar tão bem quanto se tu lesses as próprias histórias, tá? E também, se nós só formos nos guiando pela razão e pelas teorias, as teorias nós vamos vendo, cada vez elas vão ficar mais malucas, né? Ao passo que as histórias continuam lá com a sua sanidade básica, que todo mundo entende, desde a criança até o velhinho, né? Mas não, as teorias vão ficando cada vez mais complexas, com termos mais obscuros, e nós vamos cada vez menos, né, entendendo cada vez menos do que as pessoas estão falando, o que os psicólogos hoje em dia estão falando, tal coisa, né? Se torna algo hermético, às vezes até maluco. Isso Chesterton também dizia, também estava aqui nisso que ele fala. Né? Essa loucura da razão.
né? Ele dizia, né? O louco não é aquele que fica só com uma fantasia desenfreada, não, é aquele que perdeu tudo menos a razão. Né? Então, o louco não é aquele que perdeu tudo e ficou só com a fantasia, só com a imaginação, não, é aquele que perdeu tudo menos a razão. Esse é o louco. Vamos lá. Ninguém entende o mundo sem conhecer os personagens típicos que nele caminham, bem como a vida que tipicamente vivem. Ninguém entende o mundo sem conhecer a fábula dos três porquinhos, na qual, por baixo de uma trama ingênua, se oculta um fato brutal sobre a realidade. Né? Então, qual fato brutal? Talvez alguém se pergunte, né? É isso, né? É que o preguiçoso, né, vai ser engolido por algum tipo de lobo mau da existência. Né? Pode ser simplesmente a mera indigência de alguém que não trabalha ou que trabalha mal e que cada vez mais vai ficando orgulhoso, né, achando que o problema é... Não, o problema são os outros que não me apreciam, o problema são os outros que não me deram oportunidades, não sei o quê, e ele não trabalha bem, mas ele acha que o problema são os outros. Né? E de repente ele está na rua da amargura, certo? Porque ele é preguiçoso simplesmente, mas ele não vê. O orgulho dele o impede de ver. Tá? Então isso é uma forma desse tipo de conto se atualizar na nossa vida real, concreta, né? Que nós achamos que é simplesmente a realidade. Tá? E que aquele que trabalha mesmo, né? Que se dá que ao invés de simplesmente fazer o mínimo necessário para depois ficar lá tomando suquinho de limão, né, na frente da TV, não, ele vai e trabalha para garantir, né, o seu sustento e uma provisão para o futuro e etc, etc. Bom, esse aí vai estar seguro no futuro. Aí depois vai vir alguém bater na porta dele, estou precisando aí e tal, não sei o que. Se ele for caridoso, ele pode ajudar, mas também, se a pessoa que está batendo a porta foi um mero preguiçoso, bom, ele não pode reclamar se a pessoa não é caridosa, né? Tu também não fizeste a tua parte. Enfim, continuamos aqui. E vejam só, é muito caridoso e humano que um fato tão duro sobre a vida venha embrulhado num pacote de cores tão vivas e até esperançosas. Né? Porque assim é, né? Pelo menos os nossos contos de fada mais modernos, assim, eles têm o final feliz. Quanto mais nós recuamos no tempo, é bem assim. Né? Havia contos de fada com finais bem cabulosos. Né? Mas a moral estava ali ainda, né? Reservada. Agora, hoje em dia nós temos aqueles contos de fada bonitinhos, né? O lobo mau é derrotado, etc, etc. Né? Mas às vezes a Chapeuzinho Vermelho acabava no bucho do lobo e fim, né? Ninguém viveu feliz para sempre, a não ser o lobo, talvez, né? Então, olha só. Aí também vai muito da sabedoria da literatura de imaginação, né? Bem, acima do patamar do fabuloso, fabuloso é um adjetivo que se refere a fábulas, né? Inicialmente, devemos ter imagens e histórias cada vez mais realistas, de romances, contos, filmes, da história, da religião, do jornalismo. Assim como um espectro imaginativo que vai do fabuloso ao realista, seremos prudentes. Pois, abre aspas aqui, há mais entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia. Fecha aspas. Assim, quem só tem os pés no chão com frequência tropeça. Tá? Então tem o realista turrão, né? Só o que existe é o que os meus olhos veem. Em contrário a isso, vai aquela fala do Hamlet. Né? Há mais entre o céu e a terra do que julga a nossa filosofia. Tá? Do que julga a filosofia, vejam bem. Né? Então, bem, há muita coisa imponderável, há muita coisa que nós não podemos calcular, mesmo que nós só acreditemos no mundo terra, terra, né? Pão, pão, queijo, queijo, né? Só o mundo dos sentidos, mesmo assim há muito de imponderável que nós não podemos calcular, né? que pode vir sobre nós sem que nós vejamos de onde.
tá? Mas também, né, para quem tem uma visão de mundo de tipo religioso, também há muito mais, inclusive, do que os olhos não do que os olhos veem. Né? Há anjos, há demônios, há Deus, né? E talvez outros entes que nós nem sonhemos, tá? É a isso que o Shakespeare faz alusão aqui, tá? Mas o cara que está só olhando para o chão, né? Eu só estou vendo as coisas que existem no chão, etc., com frequência ele tropeça, né? Está sempre com os pés no chão, nunca está pensando no que pode vir, no que pode pegar de surpresa. Nada disso ele vê, ele tem que usar a prudência dele, tem que usar a capacidade de previsão dele, né? Com base em tudo que ele já sabe, que ele já leu, do que acontece com os homens, de acordo com as suas escolhas de vida. Tá? Vamos lá. E então voltamos à imaginação doente. Nela, ou falta o elemento fabuloso, ou falta o realista. Vocês viram que eu disse que é um espectro, né? Vai desde o fabuloso, da literatura mais fabulosa, como contos de fada, com todos aqueles personagens, né, diversos, estranhos, né, fantásticos, até o jornalismo do dia a dia, né, com as ocorrências da polícia, com os até fatos esquisitos do dia a dia, que, né, também alguns são difíceis de explicar, acontecem algumas coisas, ocorrências, etc., né, coincidências, né, macabras ou de outro tipo, tá? Mas nós temos que ter esse espectro imaginal, né? Então nós temos que ter aqui de um lado o dragão, a figura fantástica, mitológica do dragão, até o bandido, né? Até o traficante, o chefe do tráfico, até um mafioso, até um político ganancioso, ambicioso, até um tirano, tudo isso, né? Nós temos que ter toda essa galeria de tipos e situações na nossa imaginação. Isso é um imaginário rico. Ele vai, então, do espectro do fabuloso até o real, realista, realíssimo. E também tem uma terceira opção, ou falta tudo, né? Ela é, a imaginação, porém, sempre indigente, sempre incapaz de produzir a imagem certa na hora certa, ativando assim a inteligência e nos fazendo sair de enrascadas e de situações complexas, tá? Então, é isso que acontece, né? A inteligência só é ativada pela imaginação. Isso tá certo, assim, desde o Aristóteles, desde que o Aristóteles, na obra sobre a alma, explicou assim, né? A nossa inteligência só consegue abstrair, né, a partir de imagens que estão na imaginação, não de imagens dos sentidos, não de algo que eu estou vendo. Não adianta eu ver uma mesa pela primeira vez, a minha inteligência não vai penetrar na essência da mesa. Se eu só estiver vendo pela primeira vez, eu tenho que ter visto várias mesas, observado o que se faz com uma mesa, etc, etc, até que uma hora a inteligência abstrai e descobre, né? A mesa é para isso, para aquilo, ela é assim, ela geralmente tem 4 pernas, né? Pode ter mais, etc. As pessoas colocam as coisas em cima, apoiam, suportam, né? É usado para comer, para trabalhar e tal, várias coisas. Então a inteligência aí capta a essência de mesa, tá? Mas é pela imagem, na imaginação, tá? E assim também numa situação do dia a dia, tu é abordado na rua por uma pessoa e diz: ah, eu tô assim, com problema tal e coisa, né? Ah, se tu puder me emprestar, não sei quanto, né? Dá aí 300 pilas só porque eu tô precisando levar a minha mãe para fazer uma cirurgia de catarata, e aí o taxista, não sei o que, deixei minha carteira no táxi e tal. Então a história começa a ficar muito estranha, né? E aí, se tu tens uma imaginação mais ou menos sã, vai ter um clique. Não, mas peraí, tá muito estranho isso aí. No mínimo eu vou precisar de mais provas, no mínimo eu vou fazer umas perguntas aqui. Tu não vai simplesmente ir no fluxo da história da pessoa, certo? Como muitas pessoas vão e até são enganadas por terem bons sentimentos, mas não inteligência, não uma inteligência afiada, né? E uma imaginação pronta para aquela hora. Então a pessoa é enganada porque tem um bom coração, mas é ingênua, certo? Então ela não viu na cara do
cara que está tentando passar uma tramóia nela, não viu na cara dela a cara de um personagem vicioso, enganador, mentiroso, né? Aí foi enganado, certo? Por isso nós precisamos desse imaginário, certo? De todo esse espectro de personagem. Então, se a gente tiver várias versões do personagem enganoso, quanto mais versões nós tivermos visto, imaginado, em filmes, na TV, no jornal, etc e tal, mais difícil vai ser para um de verdade nos enganar. Né? Então, vamos lá. Terminando. O falto de imaginação, aquele que não tem imaginação, é assim um perpétuo pessimista desiludido. Né? E não admira. Nada pode dar certo para quem não é nem sequer capaz de imaginar uma luz no fim do túnel. Tá? Então aqui uma última coisa, né? Às vezes as pessoas são muito deprimidas, assim, né? E são desanimadas, assim. Sempre nós voltamos a essa expressão, né? O desânimo nos estudos, porque um dia nós lançamos um vídeo meio despretensioso, assim, que era esse nome, né? Santo Agostinho e o desânimo nos estudos. Quando nós vimos, tinha 20 mil visualizações em 3 dias, assim. Meu Deus, por que esse vídeo saiu tanto da nossa visualização média e tal? Porque o tema pegou o pessoal, né? Porque tem muita gente desanimada mesmo. Por quê? De novo, porque não tem imaginação para, né, conseguir formular para si uma rotina, para formular para si um plano de estudos, né? Para tudo isso nós precisamos de imaginação. Não tem uma imaginação para pensar numa figura, aonde ela quer chegar com os estudos, né? Não consegue imaginar uma personalidade para ela mesma no futuro, né? E que os estudos vão conduzir para lá, ou uma figura total, né? Tanto personalidade quanto papel social dela. Não consegue imaginar uma figura fechada e pensar, eu quero chegar nessa figura aqui, tá? E aí eu preciso me planejar para dar os passos para chegar até lá. Aí ela fica desanimada. Por que eu vou estudar? Né? Por que eu abro o livro e já me dá um desânimo terrível, assim, nas primeiras palavras que eu vejo, eu noto a dificuldade, a pessoa desanimada, frente à menor dificuldade, ela já esmorece, né? E vai fazer outra coisa, geralmente alguma coisa que seja um escapismo. Então, é isso, né? Aquele que não tem imaginação, que não consegue nem imaginar a luz no fim do túnel, né? Às vezes nós temos que imaginar. Nós não estamos nem vendo a luz no fim do túnel, mas dá para imaginar. Eu estou numa situação tão ruim, sem emprego, sem amigos, meus familiares me odeiam, né? Sei lá por que o cara chegou nessa situação, né? Mas o cara tem que pelo menos imaginar, eu tenho que sair disso aqui, qual é o meu problema? Tem que tentar imaginar, relembrar também, imaginar, né? Qual é o meu problema? Onde é que eu errei? Se eu estou nessa situação, não foi só porque os outros são maus, não. Eu devo ter feito alguma coisa também. Certo? O que eu tenho que fazer para sair daqui? Não é pensar numa ideia, não adianta pensar numa ideia. Tem que imaginar a saída. Tem que imaginar todo o movimento para fora do fim do poço, né? Do fundo do poço. Certo? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa mensagem aqui. Coleção Mitos, Contos e Fábulas foi feita para isso. Começando lá do fabuloso. Nós temos que começar do fabuloso. Certo? A realidade, ela já nos rodeia aqui. Então nós vamos ter um mínimo de contato com ela garantido. Né? A realidade atual, dos dias de hoje, dos dias em que eu vivo. Tá? Mas nós temos que ir lá, a educação começa buscando lá o elemento do fabuloso. É esse que fertiliza a imaginação, assim, torna viva mesmo. Né? Tem muitas pessoas que têm a imaginação morta já. Então, vai lá no fabuloso, vai naquela coisa bem fora da realidade mesmo. Vai lá e se delicia com aquelas imagens que não existem, que tu nunca viste na tua vida. Talvez seja a forma de tu voltares a sentir, né? A tua imaginação desenguiçar de uma vez, tá? Então é isso aí mesmo. Mitos, Contos e Fábulas é a nossa receita para começar os estudos, para sair de uma pior também, tá? Essa mensagem
Gostou? Curte e compartilha.